Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? O professor Bruno já entrou aqui também. E a gente vai fazer mais uma live hoje com esse assunto super importante, que é dicas para o início de carreira. Oi, Bruno! Tudo bem, Tati? Boa noite para Prazer, você. tudo bom? Que bom ter você aqui. Os meninos estavam super ansiosos e eu também para falar com você. Que coisa boa. Na alegria toda minha, uma honra receber o seu convite. Você, Imagina. professor extremamente popular, o tanto de gente que veio me falar que estudou com você, foi seu Foi! aluno, que adora, a começar pela minha namorada, foi sua aluna, Mentira! Quem que é? A Bela que publicou agora? a Que Bela. fofo, gente, que coincidência, tá vendo? Eu não sabia, gente, não é marmelada. Sabe como é que eu cheguei em você? Falei, pessoal, eu não te conhecia, né? Eu falei, pessoal, quem vocês querem que eu chame e tal? E aí o pessoal falou, chama o Bruno, eu não te conhecia. Aí eu comecei a te seguir, aí eu te mandei uma mensagem e tal. Obrigada, Ana, tá aqui falando do Telegram. Depois eu falo. E aí, poxa, o pessoal, eu acho que o pessoal se identificou muito com você, sabe, Bruno? Porque você é uma pessoa super jovem, né? Que já está aí trilhando um caminho de sucesso, já está alcançando, eu acho que vários objetivos que você tinha ou não, a gente vai descobrir hoje se você foi pego de surpresa ou não, né? Bacana. E aí, a Isa também me falou, o Bruno trabalhou aqui no CEA e tal, até te perguntei. E aí, Bruno, nessa série de lives que eu tô fazendo, para eu te contar um pouquinho, começou com eu expondo aqui um e-mail que eu recebi pedindo uma vaga de emprego. E aí eu tirei as informações e falei, pessoal, não façam isso. E aí eu recebi várias mensagens do pessoal falando, Tati, como é que eu devo fazer? O que que eu faço? Eu tô perdido, eu tô num lugar que eu não tô satisfeito, eu quero sair do meu emprego, eu quero ir para outro emprego. Eu falei, poxa, eu tenho feito tanta live de Covid, sabe, Bruno? Na época eu falei que talvez seja um assunto que vai ajudar mais esse pessoal agora no momento que está fora do mercado ou que está no mercado e não está satisfeito. E aí eu comecei a fazer essas lives e o pessoal te chamou. Eu estou super feliz que você aceitou. Coisa Tá. boa. E eu quero que você conte pra gente como que foi aí seu início de carreira, como é que foi na faculdade, que caminhos você foi trilhando para chegar onde você está hoje. Bom, Tati, então, primeiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com os seus seguidores. Fiquei muito feliz com a notícia de terem pedido para eu estar aqui. Tá vendo? Para mim é uma alegria estar compartilhando isso. E engraçado você ter comentado, né? Você perguntou se eu cheguei no resultado que eu esperava ou não. Olha, se eu te disser que eu passei a minha faculdade inteira sem me preparar para dar aula, você vai acreditar? Vou. Eu também. Não Você é? não. É. A Uhum. gente não é estimulado a isso. Não, no curso de direito não tem isso, né? A gente não tem uma coisa acadêmica forte. Não tem. A impressão que eu tenho é que a gente passa a faculdade de direito dormindo. É, E no dia seguinte dorme formando, acorda desempregado e a gente acorda para a carreira. Sabe? exato. Eu, Exato. eu, eu sempre gostei de dar aula, mas nunca fiz iniciação científica, não dei monitoria. Ah, Fui nem acordar. isso você fez, então. Não fiz, Tati. Eu, Tá. eu, eu descobri muito da minha vocação para dar aula, dando Aham. aula para os meus colegas, Tá. que me pediam aula durante a faculdade. Mas eu me envolvi pouquíssimo em atividades extra classe, vamos dizer assim. Porque eu era muito nerd, mas nerd de sala de aula. Eu ia para a Tá. faculdade para estudar. E eu achava que qualquer coisa que não tivesse a ver com a sala de aula, Não o que eu tinha tinha importância. não tinha importância. E eu Tá. tinha o propósito muito firme de ser advogado na época. Sempre Então, você já sabia que, mesmo gostando de estudar, ninguém nunca falou, vai fazer concurso. Sempre, todos os É. dias, todos os dias. Até Minha hoje, né? família, O povo deve principalmente. falar. Ah, meu pai parou de falar isso comigo recentemente, mas Graças. foi uma coisa muito difícil, porque muita gente cobra isso da gente. Né? Sim. Poxa, Uhum. mas você sabe tanto, você é tão estudioso, por que você não é juiz? Por que você não é Exato. promotor? Né? É. O mercado da advocacia é tão difícil, etc. Bom, Tati, mas
Então eu vou começar a contar esse inicinho, pegando um gancho no que você falou dessa mensagem que você compartilhou, né? Da pessoa pedindo emprego. Uhum. Eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, um ex-aluno meu da pós, ele me procurou, aluno e amigo meu, ele me procurou e falou assim, Bruno, eu tô com um problemão. Eu era chefe do jurídico de uma grande empresa mineradora e perdi meu emprego. Nossa. E agora eu preciso viver da advocacia, eu quero montar um escritório, vou montar um escritório. E eu queria que você me mentorasse um pouco nesse início. Que Me legal. ajudasse. Uhum. E ele falou assim, eu estou com a seguinte ideia. Eu vou fazer um informe, uma espécie de um panfleto, alguma coisa assim, um portfólio. Tá, do escritório? Do escritório. E vou oferecer algumas soluções jurídicas para as empresas da minha cidade. E a minha ideia é pegar isso e ir batendo de porta em porta nas empresas, oferecendo, me apresentando e oferecendo o meu portfólio. Aí eu virei para ele e falei assim, mas me diz uma coisa, o que você acha da figura do vendedor? Você gosta da figura do vendedor? Você está em casa, seu telefone toca, é uma ligação de telemarketing. Ele falou, não, detesto o vendedor. Eu falei, pois é, imagina um vendedor que ele não te liga, ele bate na porta da sua casa, na porta da sua empresa, né? Você já parou para pensar no grau de efetividade da sua estratégia? Nossa, é muito legal isso que você está falando, cara. Porque, assim, ontem o Benedito falou exatamente isso. Cara, você vai ser inconveniente se você ficar batendo na porta das pessoas assim, desse jeito. Não é, Tati? Inconveniente e, segundo, desesperado. Qual é a Sim, imagem diminui o seu valor. Super, diminui o seu valor. Qual é a imagem que o dono da empresa vai ter? Poxa, esse advogado está matando cachorro a grito. Né? Exato, Tá batendo exato. aqui. Ele vai pensar assim, não, se eu precisar de um advogado, eu vou procurar um advogado. Eu não vou pegar um advogado que me procurou assim, batendo na minha porta, desesperado. E aí eu resolvi traçar com ele a mesma estratégia que eu usei para entrar na carreira de docente. Olha o que eu fiz. No meu início, eu vi que deixa eu ver quem que foi aqui, uma seguidora sua, ela colocou assim, ó, o Lucas, um seguidor seu. Como começar a carreira sem experiência. Esse é um dos dramas da carreira de professor, porque eles exigem da gente uma vasta experiência que a gente não tem quando acabou de formar. Né? Como é que você entra numa Mas, faculdade? Bruno, você não acha que todo mundo tem que passar por isso, né? Não tem jeito. Todo mundo começa por algum lugar. Por isso que eu acho muito importante a gente ser uma pessoa que dá as oportunidades para as pessoas, sabe? Hoje em dia, na nossa posição, eu acho legal. Quando lá no escritório, por exemplo, que eu sou sócia, a gente tem um estagiário que é o primeiro estágio dele. Aí, ó. E ele está se saindo super bem. Então, por quê? Porque a gente quis dar essa oportunidade. Inclusive, é bom, porque aí você já vai, né? A pessoa já vai naquele perfil do escritório e tal. Então, gente, tem que ter paciência, porque todo mundo começa de algum lugar. E a pessoa cria laço com você, né, Tati? Sim, com certeza. Mas aí eu lembro, a minha situação de vida era a seguinte. Eu tive uma vida financeiramente muito confortável durante a faculdade. Meu pai tinha um salário muito bom, pagou sempre, nunca tive que trabalhar, vivi estudando. Até que no finalzinho da minha faculdade, Tati, tudo mudou. Meu pai perdeu o emprego dele e teve que se mudar para o interior. E falou para mim, olha, Bruno, eu consigo pagar os 3 últimos meses da sua faculdade e aí quando você formar, você tem uma escolha. Ou você vem para o interior com a gente, ou você se vira em Belo Horizonte. E, Tati, eu sempre gostei muito de BH, não queria... Você não queria ir embora de jeito nenhum, né? Eu não queria voltar para o interior, exatamente. Não queria ir embora de jeito nenhum. Qual que é a sua cidade? Qual que é a cidade do interior? Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora é grande também, né? É uma cidade grande. Mas eu sempre tive uma coisa com BH. Tá. Então, quando a gente mudou para cá, eu tinha 15, 16 anos, eu falei, olha, eu não saio daqui, né? Eu não volto para o interior. Eu quis construir minha vida e minha carreira aqui. Então, eu fiquei naquela situação. Eu tinha que aprender a me virar, sabe? Formei e tinha que me virar. Sim. E aí, o primeiro emprego que eu tive foi na CEMIG. Eu fui contratado como advogado interno consultivo da CEMIG. Legal. Só que eu tinha o sonho de ter o meu próprio escritório. Mas lá, como é que você conseguiu, Bruno, lá na CEMIG? Quando eu estava no final da minha faculdade, uma professora minha, Maria Celeste,
que era Ah, diretora jurídica da CEMIG, conhece a Maria uhum, Celeste, né? uhum. Ela me chamou para ser estagiário lá na CEMIG. Ah, tá. E gostou do meu serviço e me contratou, né? Legal. Como Uhum. mão de obra direta, né? Terceirizada, contratação direta, sem concurso. Tá. E aí eu fiquei lá, Tati, por mais de um ano, até que eu recebi a proposta de ter o meu primeiro escritório. Hum. Mas isso pressupunha abrir mão do emprego fixo, né? Da Da remuneração renda fixa, que te sustentava, né? da renda que me sustentava. E eu já, desde o finalzinho da faculdade, eu já dava aula particular e ganhava dinheiro dando aula particular. Tá. E eu Então você já sempre tinha essa veia empreendedora. Olha a Isa aqui, ô Isa, olha só, dois discípulos de Isadora, eu e o Bruno. com certeza, maravilhosa. Professora excelente. É. E aí, Tati, o que eu fiz, né? Eu lembro que eu estava no finalzinho da faculdade, eu entrei para o DA, eu virei diretor de Educação e Cultura do DA. E Tá. conheci Ou seja, você sempre foi o cara do networking. sempre. Assim, mas começou mais, Tati, no finalzinho da faculdade. Antes eu era meio Tá, bitolado, que eu tinha que ler todos os livros que eu conseguisse, tá sabe? bom. E aí eu conheci um advogado que ele queria fazer uma palestra e ele não Uhum. conseguia lugar para fazer a palestra. E como eu estava no DA, eu falei, vamos fazer lá, na Milton, que eu arrumo isso Gente, para você. ixi, deu uma travada Aí aqui. A Isa tá falando eu... que você foi prodígio a vida inteira. Ah, Isa é uma amiga querida, é bom ter amigos. Uhum. E aí, Tati, eu levei o Thiago para fazer essa palestra lá na Milton Campos. A Legal. ideia era uma palestra, uma aula magna, Uhum. e depois dessa aula magna, um mini curso de 4 encontros, pago. Legal. Então, o sucesso do mini curso dependia do sucesso da palestra. Sim, mas olha como você já foi super empreendedor. Pois é, e ele era advogado de um escritório grande aqui de Belo Horizonte, era sócio Uhum. de um escritório grande. Então, assim, você vai ver como é que isso me abriu muitas portas depois, sabe? Uhum. Mas olha o que aconteceu. Eu marquei a palestra dele, Uhum. uma outra professora lá de dentro da faculdade marcou outra palestra no mesmo dia, no mesmo horário da dele, com o Nelson Rosenwald. Nossa, aí ferrou. Você imagina o que aconteceu com a palestra do Thiago. A gente Uhum. chegou no auditório, tinha uma pessoa na palestra. Nossa, Era a namorada do presidente do DA. nossa. Que tinha que ir, Aí não tinha outra opção. não tinha outra opção. Aí, Tati, eu lembro que eu tinha um bom relacionamento com os professores, fui na sala dos professores. Não era o Convenci... Thiago Bregunci, não, né? Esse Não, Thiago. era o Thiago Naves, do Ah, Oliveira tá. Filho. Não conheço. Aí, Ah, reuni alguns alunos lá, alguns professores desceram com alguns alunos, coloquei o Thiago num auditóriozinho menor e ele deu a palestra dele. tá. Mas aí isso que é importante, olha só. Quando ele saiu da palestra, ele virou para mim e falou assim, ah, Bruno, vamos desistir desse curso pago? Não vai dar certo, olha só, a gente quase não teve público e tal. Aí eu falei assim, não, Thiago, eu tomei isso por pessoal. Confia em mim que seu curso vai acontecer, deixa comigo. Tá. E aí, Tati, se tem uma coisa que eu sempre tive foi resiliência, sempre. E eu lembro que eu fui de sala em sala, passei uma semana de sala em sala falando do curso do Thiago. Era um curso de Direito do Consumidor, por isso que eu fui para essa área. Eu de sala em sala falando. Uhum. Fiz cartaz com dinheiro do meu bolso, colei na faculdade. Nossa. Aí chegou no dia da Você palestra acreditou no seu negócio, né? eu No seu acreditei. projeto. Não tinha opção de dar errado. Eu Uhum. não ia aceitar. E aí, Tati, o que aconteceu? No dia, eu coloquei num auditório menorzinho lá da faculdade, de 20 lugares. Passei na cantina, peguei uma cestinha de pão para receber as inscrições que o pessoal ia pagar na Sei. hora. Era assim, R$ 200 cada um. E fomos para lá. Quando eu cheguei, tinha tanta gente, mas tanta gente, que eles não conseguiram entrar na sala, no auditório. Nossa Senhora. Aí eu desci com todo mundo para o auditório principal Grande. da faculdade. Uhum. Na hora de pagar, fez uma fila. Eu não tinha como sair de dentro do auditório com a cestinha de pão, porque tinha um bolo de dinheiro. Nós arrecadamos R$ 15 mil para o DA. Caraca. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque um ano e meio depois, eu já formado na CEMIG, Thiago me liga. Esse cara me liga. Ah, e outra coisa que eu esqueci de contar. Ele ficou tão impressionado com aquilo, que ele virou e falou assim, Bruno, você vai ter sua primeira experiência docente.
Aham. Das 4 aulas que eu tenho, uma vai ser sua. Mentira. Eu falei assim, mas Thiago, eu vou dar aula para os meus colegas, eu ainda não formei. É Aham. direito do consumidor, eu não tinha tido direito do consumidor na Sim, faculdade. sim. Mas sabe o que acontece, Tati? Muitas vezes a oportunidade ela vem disfarçada. Se a gente não aproveitar, não tiver coragem, Você aquela aprende, né? Você oportunidade... falou, é agora, gente, o que eu vou Agora é a hora. É. Participei, foi um sucesso, aquilo saiu no jornalzinho da faculdade Legal. e acendeu uma centelhazinha em mim de que eu gostaria de ir para a carreira docente também. Sim. Aquilo ficou lá. Depois de 1 ano e pouco, o Thiago me liga e falou assim, ô Bruno, eu ainda estou muito impressionado com aquilo que aconteceu e eu sempre tive um sonho de sair do escritório que eu estou e montar um outro meu. E eu Aham. precisava de um sócio e esse sócio é você. Olha só, gente. Então eu queria saber se você topa. Eu, Uhum. eu, eu sei que você não tem experiência, mas eu banco o escritório no início e a gente faz isso juntos. Eu Uhum. fui, Tati, Que legal. pedi exoneração da CEMIG. Olha só. Você disse sim, né? Tem isso também. Para dar certo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né, Bruno? Dizer sim para algumas coisas e abrir mão de outras, né? Exato, você tem que ter muita confiança do seu propósito, né? Exato. E aí eu lembro até que a Maria Celeste, quando eu fui pedir demissão, né? Ela virou para mim e falou assim, mas qual que é o problema, Bruno? É dinheiro? Eu, Aham. eu te dou um aumento. Aham. Aí Tipo, eu esse virei, problema eu resolvo, né? olha isso, Tati. Imagina você falar, você não só está abrindo mão de um emprego relativamente fixo, mas ainda abrindo mão de aumento. É. Não, fixo também, porque e dá a segurança de trabalhar com uma pessoa que é professora numa universidade, que gosta de você, te conhece, etc, né? Tudo. Para você empreender, sabe? Numa área totalmente desconhecida para você ainda e tal. Mas eu fui. Eu fui. Aham. Mas aí o Legal. que aconteceu, Tati? A gente sabe que escritório de advocacia no início É. é muito inseguro. Tem meses que você Você não ganha tem muito, tem meses que você não fixo. ganha. Você reinveste muito dinheiro, né? Porque você precisa que o escritório, né? Você tem que fazer uns investimentos que são necessários, não tem jeito. Exato. E aí o Thiago sempre me falou, Bruno, você precisa de um part-time job. Você precisa de um outro emprego que Aham. te dê uma renda para pagar suas contas e que, ao mesmo tempo, te dê o tempo que você precisa aqui no escritório para ele maturar, para ele funcionar, o tempo que o escritório de advocacia precisa para se consolidar. Aham. Só que, Tati, eu nunca gostei de fazer as coisas pela metade. Eu falei, não, eu não vou ter um outro emprego e o escritório. Só que eu lembrei da graduação, de dar Aí você aula. falou que Falei, é é o a que hora. mais sustenta o início da carreira do advogado, né? Ô, Tati, aqui, a gente acha que o professor ganha mal, mas eu não acho no direito que ele ganhe mal, não. Você sabe quanto que era a minha hora aula, desculpa, a minha hora de trabalho na CEMIG? Ah. R$ 13. Eu ganhava Não, se você R$ 13 por fizer hora. as contas, aí em Belo Horizonte tá, é melhor do que São Paulo. O Simpro é um sindicato forte aí. Aqui eu já vi horas aulas muito baixas. Uhum. Mas se você fizer as contas, não é. O negócio de dar aula é que tem esses horários que são um pouco, né? Às vezes à noite a pessoa tem família e tal. Chega uma hora que o mercado vai selecionando só algumas pessoas que estão dispostas a estar trabalhando, por exemplo, no período da noite. Então, né? Exato. Mas compara, olha só, na CEMIG, R$ 13 a hora aula a hora de trabalho naquela época. Tem faculdade, pós-graduação, que você recebe 130. 200, 250. 200. Isso é você fazer em 1 hora o que você fazia em 10. Uhum. Tá? O negócio é que você não recebe 8 horas de aula todos os dias e nem Isso dá que eu ia conta. falar, o negócio é o volume. Você ganha bem dando aula no volume. Quando você dá muita aula, você ganha bem porque a hora é bem remunerada. Exato. Então, E outra, carteira assinada, férias, exato. FGTS, INSS. Tudo É uma certinho. ótima carreira. Então eu falei assim, olha, é a hora de eu desenvolver a minha carreira na advocacia e na docência. Uhum. Né? Aí o que aconteceu? Eu fiz essa estratégia. Eu falei assim, não adianta eu ir bater de faculdade em faculdade me apresentando. Não adianta eu ficar mandando currículo. Tem currículo de gente muito mais experiente, com mestrado, com doutorado lá. Então o que eu fiz? Na época eu era da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Já era. Já era. Uhum. Porque eu lembro que eu assessorava o presidente na época, o Luiz Cláudio. Tá.
E aí eu era dessa comissão. Eu falei assim, eu sugeri lá na comissão, né? Falei, gente, vamos criar um programa, Comissão de Defesa do Consumidor nas faculdades, onde a OAB, como instituição, se coloca à disposição para ir nas faculdades dar palestras de direito do consumidor para os alunos. Sensacional sua ideia. Porque aí, Tati, tudo bem, eu ia bater na porta das faculdades, mas não como o Bruno. Não, é OAB e apresentando seu trabalho, né? E um cara ali, um diretor de faculdade ou qualquer pessoa ia falar, pô, esse cara fala bem, gostei da palestra dele. Tati, pronto, você foi no ponto. O que aconteceu? Fizemos essa proposta. Mandamos para umas 50 faculdades em BH e região metropolitana. Das 50, 4 responderam, aceitando. 4. Só? Eu achei que todo mundo ia querer. Gente. 4. Faculdade Batista, Famig, Arnaldo e eu não lembro se é a Milton Campos. Mas 4 faculdades. Novos Horizontes. E aí, dessas 4, nós dividimos, eu fiquei com 2 para ir. Tá. Eu fui na Arnaldo e fui na Batista. E, Tati, preparei palestras para ser assim, falei, você é um showman. Sim, eu imagino. Virou quase um stand-up comedy, né? E aí eu lembro que eu preparei palestras bem bacanas sobre práticas abusivas, etc. E na palestra na Faculdade Arnaldo, tinha um senhor me assistindo na primeira cadeira, assim. E eu dei a palestra uma boa, né? Quando ela acabou, ele veio conversar comigo. Sabe quem que ele era? O dono. O diretor da faculdade. O diretor da faculdade. E você tinha, nessa época, você tinha formado em Direito, mas você não tinha mestrado nem especialização? Tinha nada ainda. Aí que vai vir o que, para mim, é uma dica muito importante para quem está assistindo a gente. O que aconteceu? Eu fui fazendo isso, Tati, depois a gente renovou esse convite. Aí, um coordenador que tinha gostado de mim me indicava para outra faculdade. Sim. Então, eu lembro que a coordenadora da Faculdade Batista gostou muito de mim e me indicou para dar palestra, eu acho que na Novos Horizontes. Tá, e aí um foi indicando para o outro. Um foi indicando para o outro. E aí o Bruno foi virando um palestrante, foi mais fácil dele ir nas instituições. Tá. Até que um dia, lá na Famig, eu propus uma palestra e o coordenador e o diretor falaram assim, Bruno, por que a gente não faz melhor? A gente está com um curso de extensão, um curso de férias, aqui de Direito do Consumidor, para quem tomou pau. Por que você não dá esse curso? Aí eu falei, pronto. Ótimo. E eu estava palestrando de graça, viu, Tati? Porque tem esse período, né, do início, que a gente dá uma camelada, a gente faz umas coisas de graça. Faz parte. E aí eu lembro que eu dei esse curso lá e os meninos gostaram tanto que eu sempre fui muito vocacionado para isso, sabe, Tati? Eu demorei um pouquinho a perceber, mas eu sempre gostei muito disso. E aí eles fizeram um abaixo-assinado para a faculdade para ela me contratar. Ó, que legal! E aí que vem o ponto dramático da minha história, né? Da minha de carreira. Eu lembro que eu estava viajando, meu celular tocou, era o coordenador da Famig. Me ligou e falou, Bruno, surgiu uma vaga para você dar aula de civil aqui na faculdade. Você quer? Eu falei, quero. Ele falou, então vem aqui amanhã. E voltei de viagem, cheguei lá. Na correria. Na correria, contrato em cima da mesa, Tati. Na hora que eu fui para assinar, o coordenador botou a mão no contrato e falou assim, esqueci de te perguntar. Você é o quê mesmo? Especialista? Mestre? Nossa. Aí eu falei assim, olha, eu não sou nada. Eu formei tem pouco tempo. Não fiz uma pós. Aí ele puxou o contrato, Tati. Falou assim, então nesse caso, Bruno, eu vou ter que olhar, porque o MEC, eles eram a nossa nota. Se eu contratar alguém que não tem nem especialização e tal. E nunca mais falou comigo. Mentira! Eu achei que ele ia ter voltado atrás. Não. Tati, aquilo me deu uma tristeza tão grande, uma frustração tão grande, que Imagina. eu entrei em 2 pós-lato sensu de uma vez e já comecei a me preparar para o mestrado, tudo junto. Pelo menos te deu esse, né? Ao invés de ficar se vitimizando, agora eu não vou conseguir. Não, pelo contrário, você foi em busca do negócio, da especialização e do mestrado. Exatamente, eu poderia ter falado assim, vou desistir disso, me revoltar. Eu fiquei chateado, mas usei aquela energia, aquela raiva para dizer assim, agora também eu vou fazer o que for preciso. Sim. Então eu entrei em 2, eu entrei numa pós em Direito Civil na PUC,
uma pós em Direito do Consumidor numa faculdade de São Paulo, que eu fazia à distância, Legal. com o escritório andando e já me preparando para o mestrado. Aham. Né? Falei, ó, com a pós, lato sensu, que eu concluo mais rapidinho, eu já consigo dar aula. Sim. Né? E aí o coordenador da família até falou, ó, me procura depois, quando você tiver uma especialização, alguma coisa assim. Aí, Tati, dei o sangue, né? A Isa até falou aqui que esse não foi essencial, e foi mesmo. Eu acho que esse não ele foi muito importante na minha carreira. E olha como que é importante também, né, Isa? A forma como as pessoas respondem às situações da vida, né? Atitude positiva. Nossa, você falou, não, mas eu vou conseguir. Foi atrás. Exato. Eu usei aquela raiva, falei assim, não vou fazer uma pós, não, vou fazer duas. Próxima vez perguntar, você tem especialidade? Sim, 2 pós-graduações, estou entrando no mestrado. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu fiz a pós, né? A pós em civil. Quando eu estava quase terminando ela, passei no mestrado. Então, eu fiz o mestrado junto com as 2 pós, assim, o início dele, uma confusão na minha vida. Mas é isso que eu falo, quando a gente está motivado, a gente dá conta das coisas. Exato. E não, assim, não existe caminho fácil, né? Muito difícil a pessoa ter uma sorte fora do comum em que ela formou e arrumou o emprego dos sonhos. Eu nunca vi isso acontecer, né? Exato. Até quem quer concurso, poxa, passa um bom tempo estudando para concurso, né, Bruno? Então, assim, a gente passa por situações que vão, inclusive, moldando o nosso conhecimento, o nosso caráter, tudo. É importante, né? Ô, Tati, e olha que interessante, né? Quando o propósito está firme no coração, na mente da gente, as ferramentas aparecem, o universo, Deus coloca as ferramentas que a gente precisa. Eu não sei de onde eu tirei tempo nem dinheiro para fazer isso tudo ao mesmo tempo. Mas foi, né? Foi. Eu lembro que quando eu fiz a prova do mestrado, o meu medo era que eu não tinha dinheiro para pagar o mestrado. Mas eu falei assim, ó, a minha preocupação primeira é passar. Depois eu me viro, exato. Depois eu vejo. Se eu precisar não fazer, eu não faço. Mas eu não vou deixar de fazer a prova, de tentar, porque eu não tenho dinheiro no momento. Exato, perfeito. E aí fiz, paguei tudo, ainda pagando meu aluguel, começando a minha vida, fazendo tudo, né? Que precisava. E aí, o que aconteceu? Inclusive, essa pós de civil aplicado da PUC, hoje eu sou professor nela. Olha lá, gente, tá vendo? Que legal. Eu dou aula nela. Eu virei professor dela coisa de 1 ano e meio depois que eu formei nela, quando eu ainda estava no mestrado, eu fui contratado como professor. E olha que sensacional, como é importante as pessoas entenderem isso. A Isa tá falando tudo que vale a pena dar trabalho. Exatamente. E outra coisa, Bruno, naquela época você não se preocupou com dinheiro. Lógico que a gente tem a preocupação, mas eu digo, você ia fazer o possível e o impossível para investir dinheiro na sua formação. E 1 ano e meio depois você já estava dando aula no lugar em que você fez a pós-graduação, ou seja, você já teve tudo de volta. E muito você mais. Já recuperou, e muito mais, já ultrapassou. Né? Então, assim, porque às vezes a pessoa fala, gente, investir em conhecimento, olha só, foi o melhor investimento que você fez. Imagina se você tivesse pegado esse dinheiro na época e dado outra destinação para ele. E aí? Ô, Tati, ó, não é por nada não, mas um mestrado na PUC, ele é R$ 2.500 por mês. Uma pós é mais uns 500. Você imagina o que eu poderia ter feito de viagem, de trocar de carro, de ter um apartamento melhor com essa grana? Tudo é questão de escolhas, né? Escolha. Por isso que quando o pessoal às vezes fala assim, mas eu não tenho dinheiro para isso. Não, você não está priorizando isso. Exato. Você não tem interesse nisso, você está tendo interesse em outras coisas. Entendeu? A gente vê às vezes cursos interessantíssimos na internet, R$500, R$600, um curso inteiro, e a pessoa não faz. Ela não tem prioridade naquilo. Exato. Ou um livro, né? Você vê muito na faculdade os meninos, não, um livro, R$200. Eu falo, gente, o que é R$200? Um livro. Livro. Meu Deus do céu. Ô, Tati, é isso mesmo. É esse o meu drama com muitos alunos. Sabe? É uma questão de priorizar o gasto. Exato. Muita gente não vê a importância de eu priorizar a educação, conhecimento. Isso volta para mim. Né? Exato. É o melhor investimento, não tem jeito, gente. Assim, acho ótimo, gosto de viajo, etc. Mas espera aí, tem que ter uma prioridade ali, né?
Se eu quero ter conhecimento em tal coisa, quero me especializar em tal coisa, eu vou investir nisso primeiro. Não tem jeito. Exato. Mas e aí, Bruno, o que aconteceu? Você fez a pós? Aí, Tati, fiz as pós lá de ciência e o mestrado. Uhum. E aí, quando eu estava quase terminando o mestrado, me liga de novo o coordenador da FAMIG. Bruno, tive notícia que você está fazendo aí o mestrado, porque ele era muito amigo de professores do mestrado. Legal. E aí você sempre conversando com as pessoas, fazendo contato, né? Tati, e toda oportunidade que eu tinha no mestrado de apresentar um simpósio, de dar uma palestra, de dar uma aula, eu aproveitava. Então, Tá vendo, gente? Ir atrás das oportunidades, não fugia. Não fugia. Eu falo isso com os meus alunos da graduação. Eu falo assim, gente, ao invés de vocês verem trabalhos que a gente manda fazer, que tem apresentação como ai, que saco, ai, tô com medo, que vergonha, vocês deviam ver assim, que baita oportunidade de eu mostrar meu valor para o meu professor, para os meus colegas, que é dali que vem as oportunidades, Tati. Exato, perfeito. O meu maior mentor e um dos responsáveis por quase tudo que eu alcancei até hoje na docência é o professor César Fiuza. Sei, conheço. Conheci onde? No mestrado, foi meu orientador. Eu me oferecia para dar aula para ele. Falava assim, professor, quando você tiver qualquer problema, eu vou lá para você. Eu aplico prova. Iniciativa, né? Proatividade, né? Proatividade. Isso fez com que chegasse lá no ouvido do coordenador da FAMIG que você estava já. Que aquele rapaz que tinha ido lá era um bom professor e que agora ele tinha o requisito para dar aula. Exato. Aí esse segundo encontro também foi muito interessante e pelo lado positivo, né? Quando eu cheguei lá, a Isa brincou que eu dou aula até na praça se não tiver lugar, é verdade. Você também. E aí, eu cheguei lá, olha que cena emblemática, e eu quero que todo mundo que está assistindo a gente fique com isso guardado, hein? Para quebrar esse mito de que eu tenho que ser doutor, pós-doutor para conseguir dar aula. Eu cheguei lá, eu tinha especialização, estava no mestrado, ele me mostrou na mesa dele uma pilha de currículos. Falou assim, Bruno, aqui ó, esse aqui é o currículo de um delegado de polícia. Esse aqui é o currículo de um doutor pela USP. Esse aqui é um currículo de um juiz de direito. Todo mundo me pedindo para dar aula aqui na FAMIG. Aí eu pensei assim, pô, sacana esse cara me chamou. Ele me chamou aqui para isso. Falar que eu não tenho chance. Mas aí, ó, olha que bonitinha a Alice. Querida, aluna querida minha, lá da PUC Graduação. Legal. Beijo para Alice. E aí, Tati, o que aconteceu, né? Ele me mostrou aqueles currículos e virou e falou assim, mas tá vendo esse pessoal todo aqui? Você vai passar na frente. Ele falou? Que legal. Ele falou. Ele pegou ainda meu currículo e falou assim, você vai passar na frente. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que tem contato com a gente aqui, que já deu aula aqui, que os alunos gostaram de você naquele curso, naquele mini curso que você deu, que correu atrás para fazer a sua especialização. Isso mostra muita coisa. Perfeito. Diz muito sobre você. Gente, eu falo, Bruno, tem uma coisa que está na moda aqui no mercado de São Paulo, que é o tal do soft skill. Eu não sei se aí em BH o pessoal está usando isso. Também, bastante. Né? E na época que eu estava aí, eu não estava no mercado, porque eu tinha meu escritório há muito tempo, dava aula há muito tempo, né? Aqui cheguei e voltei para essa questão do mercado. E é isso, sabe? Uma coisa que o meu pai sempre falou é que ele nunca contratava aluno nota 10. Ele contratava nota 8, nota 9. Ele falava, né? Que meu avô falava isso e ele concordava. Por quê? Porque a pessoa tem que ter jogo de cintura, habilidade social, saber conversar com as pessoas. Não adianta nada você ter um cara que é concursado, por exemplo, um delegado com um doutorado na USP, o que seja, se o cara não tem a habilidade que ele precisa para ser professor, para estar dentro de aula, para ter contato com os alunos, para passar a matéria. Quantos professores eu tive na PUC Coração Eucarístico, que foi onde eu formei, que a pessoa sentava na cadeira e ficava lendo o Código de Processo Civil, só porque era um figurão. Então, assim, o que você prefere? Ter aula com esse cara que tem o doutorado, né? Tem milhões de qualificações, ou com a pessoa que está lá realmente preocupada em te ensinar, que tem didática? Graças a Deus, a gente tem agora a valorização disso, né? Demais, Tati. E foi esse o recado que ele me deu. Ele falou assim, Bruno, esse aqui da USP, ele é um currículo para mim. Eu não sei como é que é o trato com ele. Como é que é o relacionamento dele com o aluno. Exato. Você, eu sei. Então, olha só, eu passei na frente
de promotor, de juiz, de delegado, de doutor pela USP. Eu, que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, tinha recebido um não, Exato. né? E aí, dali eu comecei, Uhum. virei professor de civil lá, Aham. Teoria Geral do Direito Privado e Obrigações. Legal. Fiquei lá um ano e pouco. E aí, Tati, veio na minha vida o que eu chamo de o canto da sereia, que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu fui Aham. convidado para assumir um cargo em Brasília, Aham. como superintendente nacional de um partido político. Aham. Nada a ver comigo, nada a ver com o que eu gosto. E Mas o você estava salário com o era bom. escritório e dando aula, né? Eu estava com o meu escritório, que estava indo muito bem, estava dando aula na Uhum. FAMIG, estava já dando aula na pós da PUC. Uhum. Na época eu estava até dando aula junto com o Fiuza na Federal, ajudando ele Que na legal. disciplina. Uhum. Só que às vezes nós somos jovens, né? Aqui, ó, o Lucas foi meu aluno lá na FAMIG, excelente aluno. Tá vendo? E o Lucas trabalhou comigo na CEMIG, ele era estagiário da Maria Celeste e depois Ó, foi que meu aluno. coincidência. Tá Coincidência. vendo, gente? Tá vendo como é importante a gente saber se posicionar em todos os lugares também que a gente tá, porque a gente encontra as pessoas ao longo da nossa vida, O né? mundo dá voltas. O Dá mundo dá voltas. voltas. E aí, Tati, eu acabei cedendo a esse convite e abri mão de tudo. Pedi demissão da Sério? FAMIG, pedi demissão da FAMIG, saí da PUC, saí da Federal lá da disciplina com César, Oh. fechei o escritório e fui para Brasília. Aham. As pessoas que me conheciam na época falaram assim, você ficou doido. Você fez tudo isso pra... Sabe, assim... Mas eu pensei, eu vou. Se for Se bom, eu der fico, se ruim, não for, eu volto. é isso. Eu coloquei 1 ano para mim, né? O Aham. salário era bom, as condições eram boas, eu vi como uma chance de alavancar mais rápido a minha carreira. Fazer mais Só contato, talvez, né, Bruno? mais contato. Só que, Tati, eu vi que foi um grande tiro no pé. Aham. Tinha nada a ver. Tinha nada a ver. Esse meio de política não é um meio que eu gosto, não é o tipo de gente que eu gosto. Então você chegou lá e ficou decepcionado, não... Decepcionado, doente. Eu adoeci, eu estava sempre doente, de É estresse, mesmo? terrível. Coisas que, Aham. assim, passei por dificuldades absurdas. E aí tive a coragem de, mais uma vez, pedir demissão e começar tudo de novo. Tati, Entendi. pedi demissão. Eu tinha um emprego lá com carteira assinada, um salário incrível, mas não estava feliz, não estava bem. Aquilo só confirmou para mim que a minha vida era advocacia e dar aula. Um Ótimo. detalhe que eu não falei, Tati, é que antes de chegar essa proposta, eu estava Aham. num período da minha vida em que eu tinha alcançado as minhas metas. O meu escritório ele já tinha mais ou menos o volume de trabalho ali que eu esperava. Aham. Eu já estava dando o máximo de aula que eu dava conta. Eu dava muita aula na família e na PUC. E eu estava me sentindo frustrado, porque o problema da meta é que quando a gente alcança ela, se você não tem uma outra, você deprime. É como se você perdesse o propósito. É porque você não é uma pessoa acomodada, zero acomodada, né? Você, pelo contrário, né? Então você precisa estar sempre motivado, né? Eu preciso ter perspectiva de crescimento. Uhum. E no momento em que eu cheguei e sentia que eu tinha alcançado o limite que era possível, tanto naquele tipo de advocacia que eu estava, quanto no tipo de docência que eu estava muito, muito assim, perdido. Esse convite foi a chance de respirar outros ares. Por Sim. isso que eu fui. Uhum. Mas aí eu vi que não tinha nada daquilo. Isso só reafirmou para mim que a minha vida era advocacia e docência. E que eu Tá. precisava me reinventar Para voltar, né? para voltar e fazer diferente para eu não bater num limite de novo. Porque Uhum. você percebe, às vezes você quer crescer muito rápido e você estabelece uma forma de crescimento que te limita muito. Eu Sim. lembro, sabe, eu lembro de um amigo meu médico que ele fala o exemplo dos médicos. Parece que o médico, se ele quiser, ele forma e começa a dar plantão, não, começa a atuar no HPS, eu acho. Que é um Uhum. lugar que ele vai ganhar 10 mil, 15 mil de cara, mas é isso E para ponto sempre. final. E ponto Uhum. final. Então, se você se afoba, você vai para ali, mas dali a um tempo você quer ganhar mais e está limitado. Você não está se especializando, você não está indo para aquelas provas, né, de especialização e etc.
Ô, Tati, porque a gente fazer uma pós, fazer um mestrado, isso dá uma freada na vida profissional. Total, sim. A É, gente tem porque a que ter gente não consciência. consegue ser energia para tudo ao mesmo tempo, né? Querendo ou não, quando você está fazendo uma pós, um mestrado, você está depositando mais energia naquela pós, naquele mestrado, a advocacia vai dar uma esfriada. E assim vai. Exato, né? É. A Isadora até falou que é nessa hora que vem a sereia e te leva. Exatamente, a sereia É. tentou me levar para o fundo do mar, eu acordei a tempo. Mas ele foi esperto, é. E aí, Tati, falei que não É. queria mais, arrumei uma confusão danada lá, mas falei que não queria mais. Saí e voltei. E Aham. aí, obviamente, né, que eu não encontrei muitas portas abertas, né, de instituições que eu saí. Uhum. Então, eu voltei na cara e na coragem. Refiz o meu escritório Tá, e refiz a minha estratégia para voltar a dar aula. tá. Isso Mas foi aí você fez uma outra sociedade quando você voltou? Fiz uma outra sociedade. Aí Tá. eu montei um escritório que é o meu escritório atual hoje, que é com o professor César Fiuza. Nós montamos o escritório Ah, junto. que legal, que legal. E aí eu construí um outro modelo de advocacia Tá. para não ter limitação, um modelo que não depende só de mim, porque a minha advocacia inicialmente, Tati, ela era Uhum. muito calcada em mim, no meu jeito de fazer, e era muito difícil delegar aquilo. Entendi. E o que acontece? Se você não tem um plano de negócios bem construído no início, depois a coisa ganha um volume que você não consegue mudar mais. É. E E aí, aí você não cresce, né? e aí você não cresce. Então, eu ali nesse ponto, em 2018, quando eu voltei, eu já tinha experiência o bastante para saber, olha, estou tendo a chance de recomeçar, vou recomeçar diferente. E aí eu fiz isso, e eu lembro que a Faculdade Arnaldo me ligou para participar de uma seleção de professores lá. Legal. Aí a coordenadora me chamou, fui lá, fiz, passei em primeiro lugar na seleção. Ó, que legal. E na Arnaldo você tinha dado a palestra pela OAB também, ou não? Tinha, por isso que ela me Tinha. conhecia. Tá. Ela me conhecia daí. Disso. Só que ela me chamou lá muito sem graça. Falou assim, Bruno, infelizmente, a Arnaldo optou por contratar o segundo colocado, não você, porque o segundo colocado é especialista, é mais barato do que o mestre. Olha só. E a gente tem margem para fazer isso agora nesse momento, então a gente vai fazer. Tati, poderia ser novamente um motivo para eu falar assim, Não é possível. né? Para eu desesperar e tal. Mas aqui, não. Prossegui, fui batalhando pelo escritório. O escritório voltou a funcionar. E aí eu recebi um convite para dar aula em Sete Lagoas, lá na Unifem. Instituição excelente. A Núbia deu aula lá. Você conhece a Núbia, que eu entrevistei aqui outro dia? Conheço. É a Núbia do Supremo? É. É super popular também, excelente É. professora. E aí eu comecei a dar aula na Unifem. Uhum. Dali a pouco a PUC me ligou me pedindo para voltar. Eu voltei para graduação eu fui para graduação e para pós-graduação. Legal. Fui dar aula no campus do Coração Eucarístico. Não, sonho. Sonho, eu não acreditei. Sonho. Eu me lembro de eu, no início, indo fazer a prova do mestrado e andando por aqueles corredores, imaginando assim, nossa, imagine um dia andando aqui como professor. Mas sabe aquele sonho distante que você acha assim, eu estou viajando? E assim, eu fiquei muito feliz de estar ali. Legal. Depois veio aí, Unifem, PUC, aí o Cedim me chamou para coordenar uma pós e dar aula numa pós. Olha só que legal, para coordenar. Para coordenar uma pós. E aí veio uma grande surpresa para mim. Eu já tinha palestrado algumas vezes na Unipac, em Barbacena. Tá. E aí, o que aconteceu? A Unipac, ela me ligou. O reitor me ligou. Me chamou para ir ter uma conversa lá com ele. Falou que eles estavam precisando de uma espécie de um head de inovação. De um professor ou de um coordenador que adotasse práticas diferentes. Disruptivas, que tá. Disruptivas. Lá é uma instituição muito legal, sabe, Tati? Eles têm uma sala de aprendizagem ativa. Os alunos ficam em mesas redondas, cada um tem um tablet, tem projetor nas 4 paredes, internet de alta velocidade, eles investem muito nisso. Eles precisavam de alguém para iniciar algumas coisas diferentes nesse sentido. E por conta do trabalho que eu estava desenvolvendo na Unifem, na PUC, eles ficaram sabendo e falaram que queriam
que eu desenvolvesse alguns projetos para eles lá, né? E eu até levei a Isa para lá. Ela tá falando aqui. Né? A Isa tá lá comigo. Mandar um abraço aqui pro Filipão, amigo meu, entrou aqui agora, lá da PUC, querido amigo. E aí eu até levei a Isa para me ajudar nesse projeto. E hoje, Tati, você vê, ó, hoje eu tenho um escritório, eu tenho curso meu autônomo, eu dou aula na PUC, dou aula no CEDIM, na Unifem, na Unipac e no Instituto Eupidio Donizete. Nossa Senhora. E tudo direito do consumidor? Não. Na Unifem é Teoria Geral do Processo, que eu gosto muito de processo. Que é também... Mas assim, a sua área é civil consumidor. A minha área é direito privado. Então, eu dou muito essa parte de direito negocial, contratos, responsabilidade civil, consumidor, empresarial e processo civil, que é a área da minha advocacia. Sabe? Então, na Unifem eu dou processo. Na Unipac, além de coordenar, eu dou aula de lições fundamentais de advocacia, eles têm essa disciplina lá. Que legal, que legal. No Eupidio Donizete também é processo, no CEDIM é direito civil. Na PUC, eu dava consumidor. Aí agora, eles aumentaram a minha carga horária e me convidaram. Agora eu dou obrigações, contratos, responsabilidade civil. Nossa! E consumidor empresarial. Sabe tudo de direito privado. Não tem como aprender. É a melhor forma de aprender. Mas a gente dando aula aprende muito. A Isa tá falando que tá encantada com a estrutura deles, da Unipac. Da Unipac. Ela tá lá com a gente na Unipac. É muito legal. E aí, Tati, eu me vi fazendo o que eu sempre sonhei, que é trabalhar com inovação na educação jurídica. Que é super importante. Que é super importante. Eu gosto de ter com os meus alunos uma experiência de aprendizagem. E de eles viverem uma verdadeira transformação no processo de ensino, sabe? Isso exaure a gente, obviamente, né? Sim. Fisicamente, intelectualmente, todos os sentidos, né? Você fica de madrugada pensando em trabalho para eles, porque todo trabalho tem que ser uma coisa diferente, disruptiva, sabe? Mas quando a gente está realizado, está motivado, está feliz, você arruma energia, você não sabe de onde, sabe? E faz. Quando você faz o que você gosta, né? Bruno, me fala uma coisa, você sempre quis ir para o direito privado? Como é que foi? Não, Tati, ao longo da faculdade eu mudei algumas vezes as carreiras que eu queria. Eu entrei querendo advogar, porque meu pai é advogado. Depois resolvi que eu ia para o Ministério Público. Aí depois desisti também. Depois voltei a querer advogar e aí queria advogar no direito público, que é a área do meu pai. Mas é o que eu falo, depois que eu formei, a vida ela te leva por alguns caminhos. E por conta muito da influência do Tiago, eu fui para o direito do consumidor. No direito do consumidor, eu fui para o direito privado de uma forma geral. Então, é importante falar isso, né? Porque as coisas vão acontecendo, né, Bruno? Porque às vezes os meninos que estão no início de carreira estão ansiosos. O pessoal fala, eu não sei. Gente, vai aproveitando as oportunidades que aparecem, que você vai se encontrar, né? Se você ainda não sabe exatamente qual a área que você quer seguir, etc., aproveita as oportunidades, seja para você encontrar a área, seja para você ver que não é aquilo que você quer, né? Os dois casos. Eu acho que, assim, não é importante na faculdade a gente decidir cabalmente o que a gente quer fazer. Não, O importante é a gente identificar o que a gente não quer fazer. Isso eu já sei que eu não quero. E acima de tudo, a gente aprender tudo que está ali na faculdade. Porque tem ramo que a gente fala assim, eu não gosto, nunca vou mexer com isso. Lê do engano. Talvez você mexa. Talvez você mexa. O empresarial era um que na faculdade eu não dava muita importância. Eu falava assim, não vou trabalhar com isso. E o pessoal costuma achar chato, né? É muito abstrato, né? Se você não tiver um bom professor, é difícil você gostar. E aí, olha o que aconteceu. Eu fui trabalhar com o consumidor e chega uma hora no consumidor que você acaba indo para o empresarial. Por quê? Porque você vai fazendo muita audiência contra empresas. Eventualmente, essa empresa gosta do seu desempenho na audiência e te procura. E você tem que dar um full service para ela na parte... Perfeito, Tati. Ou então, as empresas... O consumidor, ele dá muito destaque pra gente, né? Dá muita mídia. Eu sempre dei muita entrevista e tal. E aí, às vezes, algum empresário está assistindo aquilo e fala assim, poxa, esse cara sabe muito de direito do consumidor. Eu vou pedir uma assessoria dele do que eu não devo fazer de errado.
E aí, quando a empresa vem, é isso que você falou, ela vem, ganha confiança em você, e aí ela começa a querer que você olhe um contrato dela, ela começa a querer Exato. uma questão Aí daqui a pouco trabalhista. você está resolvendo a vida pessoal também do dono da empresa ou do diretor e vai que vai. Aí ele vem para você com um contrato dele ali de 1 milhão, você vai virar para ele e falar assim, não mexo com isso não, porque eu não gosto de É, empresarial. não. Eu gosto de empresarial, adoro empresarial, né? E fora que você quer dar você quer prestar um bom serviço para essa pessoa e atender da forma mais completa possível, né? É lógico que, por exemplo, eu jamais pegaria um criminal. No meu escritório, a gente é full service, a gente tem quase todas as áreas, mas assim, não tem criminal, mas a gente tem pessoas de confiança para fazer parceria. Porque você tem que dar um atendimento especializado e pessoal. Cada dia que passa, eu acho que a advocacia ela está menos impessoal, né, em relação à contratação. Então, você tem que ter ali aquela estrutura para atender o cliente, é importante. É exatamente isso, Tati. Eu também nunca me aventurei nem no criminal, nem no trabalhista, nem no tributário, né? Então, tudo que chegava lá de demanda trabalhista, a Isa é a minha advogada, é a minha parceira trabalhista, né? Exato. Então, você tem uma pessoa de confiança, você apresenta a solução para o seu cliente de uma forma Sim. segura, com uma pessoa que é boa naquilo e que vai te ajudar. Exato. As áreas que eu sinto que eu dou conta de navegar e atuar são essas áreas que têm uma lógica assim, negocial. Então, a parte civil de contratos, responsabilidade civil, empresarial, consumidor que, querendo ou não, é uma especialização, né, do direito civil, Sim, é um sim. ramo especial. Isso aí tem tudo uma lógica. Agora, realmente, a hora que vai para direito de trabalho, penal, também não me aventuro, entendeu? Sim, sim. Uhum. Mas a gente estabelece uma rede de parceiros, Exato. Tem que né? ter isso, até para você ter a retenção do cliente no seu escritório, né? Para que ele fique lá, porque se você começa a falar, não, tal coisa é no escritório tal e tal, às vezes não funciona para a empresa. Você tem que cadastrar escritórios diferentes, emitir nota fiscal para escritório diferente, aí começa a ficar complicado. Exato. Então, vamos sintetizar, né, para quem está assistindo a gente, esse início de Isso, carreira na docência. Primeira coisa, se você ainda está na faculdade, aproveite, porque a faculdade te dá muitas oportunidades, né, Tati? e depois que você sai, você não vai ter elas de volta. Não vai ter. Na faculdade, você pode participar da semana de iniciação científica, desenvolver projeto de pesquisa, fazer monitoria, né? Perfeito, E isso tudo Fazer vai contar. contatos, né? Ter uma postura boa para que os seus professores no futuro, né, quem sabe, possam te dar uma chance, te indicar o colega de sala. São os primeiros. Os seus professores são os primeiros que vão te abrir oportunidades, né? Esse Exato. network é muito importante. Então, além disso, monitoria, iniciação científica, conta ponto para a ficha Barema depois, na hora que você quiser fazer um mestrado. Exato. Se tiver oportunidade de publicar artigo, né, Bruno? Publicar artigo, capítulo de livro, pegar o seu Isso. TCC e escrevê-lo para publicar depois. Uhum. Tudo isso já dá uma sinergia que você vai ganhar muito tempo lá na frente. Exato. Eu lembro que quando eu fui fazer o mestrado, eu não tinha ponto suficiente para ter uma boa performance na ficha Barema. Porque eu não tinha feito monitoria, eu não tinha feito iniciação científica. Então, eu tive que passar um ano antes, Tati, publicando artigo, correndo atrás do tempo perdido. Se eu já tivesse feito isso desde a faculdade, teria sido muito mais fácil. Então, mas né? também deu certo, né? Funcionou. Ou seja, também você não usou isso como desculpa para não ir atrás do que você queria. Exato. Para quem já formou, né? E igual eu falou Passou. assim, puxa vida, passou, perdi. Não tá perdido, dá para fazer isso agora. Aí Exato. a primeira dica que eu dou é ir descobrir o que é uma ficha Barema. Sim. Ver o que conta ponto, o que não conta ponto, o que você tem que fazer no seu currículo. E outra coisa, que o Bruno é um cara que estuda pra caramba, etc. Mas na hora que for fazer a prova do mestrado, dá uma olhada lá na banca, quem que vai te avaliar, olha os artigos que essas pessoas escreveram, então estuda pra banca, olha o perfil da banca, igual concurso, né? Nesse sentido. Porque entrar para a pós lato sensu é uma coisa, entrar para uma pós estrito sensu é outra totalmente diferente. Totalmente, exato. Né? Vamos pegar, por exemplo, a PUC, que foi onde eu fiz.
O Uhum. processo seletivo ele é extremamente rigoroso e tem várias etapas. Então, quem pensa em entrar para a carreira docente tem que fazer mestrado, né, Tati? Não tem jeito. Sim. Ah, é. O doutorado eu até não acho que tem que fazer. Vai fazer se quiser por uma questão pessoal. Eu ainda não fiz. Mas o mestrado tem que fazer. O mestrado tem que fazer. É. E aí, o que acontece? Uma coisa que você pode fazer para encurtar para facilitar a sua entrada é fazer primeiro uma pós-lato sensu, que é mais rapidinha. Uhum. Algumas instituições já vão te contratar com pós-lato sensu. Exato. Exato. Só que se preparar para o mestrado. E aí, o que eu considero importante para preparar para o mestrado? Primeiro, isso. Pegar e entender o que é uma ficha barema e o que pontua. Legal. Então, pós-lato sensu pontua, capítulo de livro pontua, publicação, dependendo do tipo de revista, pontua, né? Então, entra lá no site da PUC, por exemplo, e vê a ficha barema dela. Exato. Idioma, né, Tati? Idioma também é uma Na minha época, a prova foi muito fácil, para te falar bem a verdade, da PUC, do mestrado de inglês. Eu não sei como está hoje em dia. A minha, ela não foi difícil, mas o interessante é que ela mistura noção de direito no meio da prova de inglês. Então, eu lembro que não é? A minha, ela cobrou um texto em inglês e você respondia em português, mas você tinha que, por exemplo, saber que empresa é a atividade, não é o estabelecimento. Ah, não, o seu foi mais difícil que o meu. A minha foi muito fácil. Foi assim, foi alternativa. Eu lembro que assim, eu falei, poxa, eu vou me dar bem no inglês, porque eu estudei inglês a vida inteira, né? Cheguei na prova de inglês, todo mundo passou na prova de inglês. Eu falei, pronto, agora nivelou, tô igual a todo mundo. Assim, mas você não precisa fazer a prova da PUC de inglês, né? Se você já tem um certificado de proficiência, dependendo da instituição, ele serve. Mas o meu TOEFL estava vencido. Tipo assim, segundo ele, você tem que ter tirado nos últimos 2 anos. Entendi. Então é bom olhar isso também. Mas assim, eu acho que é uma preparação que você consegue fazer, né, Bruno? Porque você vai estudar para aquilo. Ô, Tati, eu por medo meu, eu fiz uma aulinha particular. Também fiz. Um mês É que eu fiquei com mais raiva, porque não precisava. Não tem mistério. Mas é bom saber que para o mestrado eu vou precisar fazer uma prova de língua. Exato. Né? Que eu posso escolher. Tem língua inglesa, espanhola, italiana. Tem espanhol, italiana. E depois ir para a prova oral bem preparado também, né, Bruno? Tipo, sabendo o que você quer e expondo isso de forma clara também. Essa dica que você deu é muito boa. Saber quem são os membros da banca. Sim, claro. Porque mestrado não é uma questão de você desenvolver literalmente o projeto que você quer. Se o seu projeto de pesquisa ele não tiver um mínimo de pertinência com aquilo que o pessoal da banca, os possíveis orientadores estudam, a chance de você passar... Não adianta. Não adianta. Tem que fazer. Bruno, faltam só 1 minuto. Gente, eu adorei, suas dicas foram muito boas. Eu tenho certeza que os meninos adoraram. O que eu vou fazer? Eu vou deixar 24 horas aqui e se você me permitir, eu vou salvar. Aí eu até te mando e vou jogar no meu canal do YouTube, tá? A outra coisa importante, gente, o Bruno foi aluno da Isa e depois foi professor no CEA. Por quê? Porque a Isa viu o potencial. Depois ele levou ela para uma faculdade. Olha como que o universo é redondo e é importantíssimo a gente ter boas relações com todo mundo, né, Bruno? A Isa é uma professora, assim, de uma didática, de um coração. Exato, adoro. Eu queria ter metade, 1/3 da popularidade. De uma energia. De uma energia, de uma inteligência. Eu só passei em prática 3 por causa dela. Eu li aquela apostila dela umas 10 vezes. Gente, vai acabar 10 segundos. Então, Tati, mas obrigado de coração. Adorei. Obrigada, querido. Ó, vou deixar gravado e vai pro YouTube, tá? Tá bom, fechado. Beijão.